o Reinaldo José Lopes, da Folha de São Paulo, é um jornalista especializado em biologia e arqueologia. Não raro ele escreve excelentes artigos, inclusive bem escritos. E hoje ele nos brinda com um desses bons artigos que vale a pena você ler. E, embora a última frase do artigo possa induzir as pessoas a um estreitamento de pensamento. Eu vou comentar o artigo e vou também remeter a esta última frase, que não depõe contra o artigo, pelo contrário, é apenas um mote para que a gente possa lembrar de outras coisas, tá? Vejam só, qual é o tema? O tema dele é este auê que está aí girando em torno do braço esticado do Elon Musk, num cumprimento nazista, seria né? Bem, ele está dizendo que isso é o de menos. Há muito mais coisa no mundo desses milionários que se aproximam do nazismo do que a gente imagina. E aí ele vai lembrar de certas coisas que a gente escuta por aí, mas não dá muita atenção, das práticas desses milionários em busca de um prolongamento da vida. Então ele vai enumerando vários milionários, inclusive o Musk, que andam fazendo experiências de tudo quanto é tipo, investindo dinheiro que não acaba mais em torno do prolongamento da vida, mas em cima de pseudociência. E aí você vai, né, vendo o que é a loucura dos ricos. É que, no caso do Elon Musk, ele cita não só a busca com outros lugares, busca de planetas para serem habitados, mas também a necessidade dele de ter não sei quantos filhos, porque ele participa de uma teoria de que as migrações são para fundir a população, de modo que há aí um plano predeterminado das raças inferiores, ou seja, não brancas, para ir cruzando com as raças brancas, ou para, né, proliferar mais que as raças brancas e extinguir estes homens tão cultos, tão sábios, que ficaram ricos, como ele, Musk, e outros. Então, as raças não brancas teriam um QI mais baixo, mas ao mesmo tempo elas teriam esta astúcia de se proliferar mais, ao mesmo tempo cruzar com os brancos, e ao final de um processo a raça branca estaria inteiramente dominada por conta da sua não minoria numérica, mas a sua completa extinção. Isso é uma teoria da conspiração que rola, isso é sério. É uma teoria da conspiração que rolava nos círculos nazistas, daí a perseguição aos judeus, né? Que eles eram considerados não brancos, sempre, né? E daí, enfim, todo o racismo, a xenofobia, e daí a preocupação do Trump com migração e etc.
Agora, o interessante dessa história é que ela tem raízes realmente nazistas, porque um dos focos do nazismo, que a gente conhece bem, e que foi um dos focos que mais longevidade teve, é o da África do Sul, dos brancos da África do Sul. O apartheid, de onde o Musk vem. Daí ele preocupadíssimo, né? Ocupar outros lugares, parar com a migração e ter filhos. Né? Inclusive, filhos que não são... Ele tem um monte de filhos que são só inseminação artificial. Ele convoca uma mulher, paga e tem filhos. Ele é um reprodutor da raça pura. Para evitar que o QI médio da Terra baixe. Ótimo, né? Mas tem outros, dentro dessa teoria da conspiração, ricos também, que fazem experiências mais ainda inusitadas. Aqui o Reinaldo anuncia alguns que vale a pena você olhar, né? Olha aqui, né? Sim, deixa eu lembrar para vocês. Como é que chama essa teoria da conspiração? Essa teoria da conspiração se chama a grande substituição. Então, as raças não brancas estariam aí fazendo uma substituição da humanidade. É interessante que é muito próximo das teorias nazistas, se não é a própria. Olha, cadê aqui a parte que ele fala do pessoal que está aqui, ó, Peter Thiel, Jeff Bezos, Brian Johnson, todos eles no trabalho de eugenia, inclusive eugenia, ele chama de eugenia nerdola, de nerd, bobagem de internet, isso, né? Aí tem um cara aqui deles, né? Uma boa parte deles, aqui, ó, alguns como Johnson viraram até cobaias de si mesmos, adotando práticas bizarras de restrição calórica. Os caras ricos pra caramba passam fome, engolindo um coquetel de suplementos alimentares esquisitos e até, pasme, recebendo transfusão de sangue semanal de gente mais nova. O Marx chamava o capital de um vampiro da classe trabalhadora, né? Isso aqui que é? Isso aqui é a história do Peter Sloterdijk, que tem uma mania, filósofo alemão, o Peter Sloterdijk tem uma mania de literalizar a metáfora. Isso aqui é a literalização da metáfora, né? Tem a metáfora do capital como vampiro, aí você tem a literalização, que é o capitalista efetivamente vampiro. De modo que a coisa vai tomando um grau, e aí você desmonta toda, né? Aí ele não está comentando, mas é o resultado disso. Você desmonta toda a ideia do QI alto dos brancos e da capacidade dos ricos, né? Você vê que não tem nada a ver com inteligência eles serem ricos, porque olha o tipo de ciência que eles endossam, olha o tipo de pseudagem que eles endossam, né? Então vale a pena entender esses quadros, porque isso está na base da ideologia que move o trumpismo nos Estados Unidos e que de vez em quando reaparece aqui nos bolsonarismos da vida. Mas, aí eu falei para vocês que ia comentar a parte complicada não, a parte que dá margem para a gente pensar noutra coisa e não neste término do artigo. O artigo termina assim.
O mais fascinante é que não há absolutamente nada de original nessa maluquice toda. Eles estão só regurgitando o lixo racista do século XIX que produziu o nazismo. E as estrelas originais dessas teorias eram os judeus, que não eram considerados brancos. Aí que vem a frase que eu falo para vocês que a gente deveria repensar. Daí porque faz todo sentido que esse pessoal, esses ricos, detestem a checagem de fatos. No mundo real, os pesadelos e sonhos deles não fazem o menor sentido. Não, aí não. Não é por isso que eles odeiam a checagem de fatos. Tá? Não é por isso. Porque se tem uma coisa que quando você faz checagem de fatos pode não trazer a verdade, é a checagem de fatos. Isso aí a filosofia ensina muito, né? Se tem uma coisa que faz com que você não chegue à verdade, é a tal checagem de fatos, porque, meu Deus do céu, né? Checar fatos não... Bom, mas enfim, não é por isso que eles se insurgem contra a checagem de fatos, não é por isso. Eles estão, vou explicar de novo, eles estão tirando os filtros, eles não querem filtros, eles não querem saber de uma restrição da internet. Isso é mentira, eles querem saber da restrição, eles fazem restrição. Eles fazem uma censura interna da internet, só que eles não querem que faça a censura que nós gostaríamos de fazer. É uma disputa para ver quem censura, e não uma disputa para tornar a internet livre, de nenhum lado. Por quê? Porque para eles, é importante que a internet participe da linguagem humana na sua mais ampla popularidade. Então, quanto mais popular for a linguagem, quanto mais os computadores conviverem com a popularidade e, portanto, com a mentira, mais o volume de dados sobre o nosso comportamento aumenta. Então, a probabilidade de você ter uma palavra ligada com a outra e fazer sentido, fazer uma frase, aumenta assustadoramente. E é isso que é necessário para transmitir isso em sinal magnético, de modo que o computador possa produzir a linguagem humana. Então, para você simular o nosso raciocínio, você tem que ter um volume de dados enorme. É como você estiver diante de um cara, quando estava fazendo um cursinho, né? Tinha aquele aluno que raciocinava e tinha aquele aluno que decorava a fórmula. O computador é um decorador. Você tem probabilidades de acontecer uma ligação com a outra palavra que recebe um feedback positivo porque teve sentido. Então ele produz esta. Então ele vai por excesso de dados, ele vai se aproximando da linguagem humana. Então você precisa dessa abertura. Então eles estão fazendo dois tipos de investimento. Um investimento energético para manter um supercomputador, que é isso que o Trump está anunciando junto com os ricos. E o outro lado é ter esse supercomputador aberto a todas as possibilidades que eles querem que os dados contenham para alimentar esse supercomputador. E tudo isso porque o capital, o capital cresce no sentido da financiarização e agora do trabalho imaterial e do produto imaterial, ou seja, algoritmos. Quanto mais as empresas não tiverem fábricas, prédios, gente, mas tiverem robôs e simplesmente programações imateriais, mais o capital cresce, porque é da circulação desta informação que tem vindo o crescimento do capital. Tanto pela circulação da informação por ela mesma, para você vender para as indústrias, como a circulação da informação que faz o trabalho de compra e venda de papéis no mercado financeiro. Então é essencial o trabalho, é essencial esse produto não material.
E o capital está crescendo por esta via. É esta via que está fazendo o capital crescer. Que não tem muito diferente, não é nada excepcional. O Gores e todos os operaístas italianos já falaram isso nos anos 60, 70, 80, 90, né? Mas o Marx falou isso no século XIX, nos Grundrisses. Nos Grundrisses é que você tem ali esta ideia do capital crescendo por esta via. Então, eu creio que os capitalistas estão trabalhando nesse sentido muito mais por serem inconscientemente levados, empurrados pelo desejo do capital, do que propriamente pelas suas ideologias nazistas. Embora as ideologias nazistas sirvam para uma autojustificação deles com eles mesmos, das razões pelas quais eles estão apostando nestas vias de não checagem de fatos. É isso. Gostaram? Então vamos acompanhando esse pensamento nosso, né? Isso está sendo montado, isso já apareceu no Subjetividade Maquínica, vai aparecer no livrinho Capitalismo 4.0, e nós vamos continuando a fazer a reflexão em torno do nosso mundo contemporâneo para entendê-lo e transformá-lo, sim. Porque esses caras são muito burros para ganhar de gente. Com essas teorias. Não vão ganhar. Eles têm dinheiro pra caramba, mas são muito burros. Daqui a pouco a gente volta.